Os algoides, parte 1. A natureza dos algoides. Os algoides são mônadas autoconscientes pertencentes à evolução dos devas. São mônadas que já alcançaram a unidade 46 em eras passadas. Os algoides compõem a quinta evolução paralela, a quinta hierarquia criativa. Lars Adelskog comenta: o termo hierarquia criativa é a designação teosófica do que Lawrence chama de evolução paralela. O caminho da evolução que conduz as mônadas do reino mineral através dos reinos vegetal e animal para o reino humano e além é chamado por Lawrence de evolução paralela humana e pelos teosofistas de quarta hierarquia criativa. Fica claro pelo que é dito aqui que os algoides nunca foram homens neste Manvantara, mas seguem um caminho de evolução paralelo à evolução humana. Esta quinta evolução paralela é o veículo ou recipiente da essencialidade 46. Essa consciência essencial 46 pode, por sua vez, influenciar, inspirar a consciência causal 47-2-3. Bem como a emocionalidade superior 48-2-3 no homem. O homem contata seus algoides através do primeiro átomo emocional da tríade e através da molécula mental. Esta quinta evolução paralela em seus muitos graus encarna o princípio do eu e seus membros, os algoides. São os produtores da autoconsciência e os construtores do invólucro causal do homem. No mundo mental causal, eles são essencialmente o próprio homem. Lars Adelskog comenta que, no mundo mental causal, eles são essencialmente o próprio homem. Significa que o homem neste éon e em seu atual estágio geral de desenvolvimento é essencialmente um ser emocional, de modo que, no que diz respeito à maioria, as expressões mentais superiores e de consciência causal, na medida em que eles ocorrem, não são seus, mas são inspirados por seus algoides. Os algoides permitem ao homem construir seu invólucro causal, desdobrar o centro de 12 partes do invólucro causal, o chamado lótus egóico, e, gradualmente, libertar-se das limitações da forma que ele construiu e, assim, colocar-se, no devido tempo, na linha de um outro tipo de energia, a essencial 46. Através do trabalho do algoides, o homem pode tornar-se consciente sem invólucro causal ou mental, pois eles são apenas as formas pelas quais a essencialidade se manifesta. Lars Adelskog comenta: assim como o organismo é apenas um instrumento ou uma manifestação do invólucro etérico, também o orgânico cósmico, ao qual pertence 47, pretende ser apenas um instrumento ou uma manifestação do etérico cósmico, cujo éter inferior é precisamente 46. A mônada vem ciclicamente sob a influência das diferentes hierarquias, todas as quais constroem temporariamente para ela um invólucro, dando-lhe assim a possibilidade de certas qualidades e experiências, para que possa aumentar sua capacidade vibratória, até que finalmente se estabeleça livre da limitação imposta pela união com essa hierarquia. A mônada pode então alcançar o próximo reino superior, trazendo consigo o ganho de sua maior experiência e habilidade. Os departamentos são o aspecto positivo em manifestação e as evoluções paralelas, as hierarquias criativas, as correntes evolutivas das mônadas. São o aspecto negativo, no que diz respeito aos departamentos, e respondem aos impulsos das energias departamentais. A união de departamentos e evoluções paralelas dão origem a determinadas atividades. Dentro de cada departamento e de cada evolução paralela neste sistema, uma força dupla será novamente encontrada. A matéria dévica também é dual, pois as mônadas dévicas evolucionárias são positivas, seus invólucros são negativos. Os algoides originam-se do mundo cósmico causal 29-31. Seu grupo mais alto está conectado com aquela porção do centro coronário do regente planetário que corresponde ao coração. Aqui está a chave para o mistério da mentalidade emocional, o Kama-manas dos hindus. Os devas emocionais são vitalizados a partir do centro cardíaco planetário. Os devas mentais causais são vitalizados a partir do centro coronário, através do ponto dentro desse centro ligado ao coração. Esses dois grupos dominantes são a soma total da mentalidade emocional em todas as suas manifestações.
O nosso sistema solar nunca deve ser considerado sem conexão com o que o precedeu. No sistema solar anterior, todos os tipos de matéria que o compunham, 43-49, atingiram uma certa capacidade vibratória, e as energias materiais tornaram-se, relativamente falando, altamente evoluídas. Certas mônadas atingiram a autoconsciência e são os atuais algoides. No atual sistema solar, as vibrações do mundo emocional cósmico, 36-42, estão se tornando dominantes. Através dessas vibrações, transmitidas pelo mundo 46, onde estão os centros etéricos cósmicos do regente planetário, e mundo 48, tanto o primeiro self quanto o segundo self são beneficiados em seu desenvolvimento de consciência. No final deste sistema solar, haverá segundos selves prontos para manifestação no próximo terceiro sistema. Eles terão que esperar, no entanto, até que os mundos 45-49 tenham alcançado um estágio definido de desenvolvimento vibratório. Como as mônadas que se tornaram segundos selves no sistema anterior tiveram que esperar neste sistema, até que os 3 mundos inferiores, 47-49, atingissem uma capacidade vibratória adequada. Sobre a obra dos algoides. A obra dos algoides é vasta e complexa. Lars Adelskog comenta, é importante perceber que o trabalho deles não diz respeito apenas à humanidade, não apenas ao 4º reino natural. Eles realizam um trabalho importante também em relação ao 5º reino natural, em escala planetária e sistêmica solar. O trabalho dos algoides é unir, conectar. Acima de tudo, eles são os efogos de transmutação do sistema solar, e são aqueles agentes que, através de seus invólucros, passam as energias dos seres coletivos solares e planetários à medida que essas energias descem do superior para o inferior e sobem do mais baixo para o mais alto. Todos os algoides são energizados e conectados com as quintas esperilas do átomo da tríade física cósmica 43 do regente solar. Os 7 mundos atômicos do Sistema Solar, 43-49, são as 7 esperilas do átomo da tríade física cósmica do regente solar. Todos os algoides funcionam como uma unidade. Na doutrina secreta há 2 declarações, que muitas vezes são ignoradas pelo leitor casual e que são citadas aqui em paráfrase. 1. São necessários 2 invólucros de conexão, um de 45-13, o outro de 47-3 matéria. Esses invólucros estão em posse de certos coletivos de devas, que são chamados de triângulos. 2. Esses seres são mônadas, que em eras passadas adquiriram pelo menos o que corresponde à segunda autoconsciência, pelo menos 46. Lars Adelskog comenta, os algoides e os protogonos são chamados de triângulos, pois entram e ativam forças trinas. A força ativa é protogonos com a terceira tríade. A força passiva é a primeira tríade com a mônada humana fechada. A força superadora, neutralizante ou terceira é algoides com a segunda tríade e o invólucro causal, que ele dá à mônada humana. Os protogonos são as contrapartes superiores dos algoides. Assim como os algoides têm capacidade de segundo self, os protogonos têm capacidade de terceiro self. Algoides fornece o invólucro causal que une a primeira e a segunda tríade e torna possível que o primeiro self se torne um segundo self. Correspondentemente, protogonos fornece o invólucro superessencial superior 45-13 que une a segunda e a terceira tríades e torna possível que o segundo self se torne um terceiro self. No que diz respeito ao homem, os algoides têm como principal tarefa unir a segunda tríade com a primeira tríade, ser o elo de ligação entre essas 2 tríades, construir invólucros causais de sua própria matéria e entregá-los às mônadas prestes a se tornarem humano. Ao fazê-lo, eles investem as mônadas com a faculdade de autoconsciência, eles produzem o homem. Em segundo lugar, sua tarefa é imprimir na primeira molécula mental da tríade aquela porção do propósito do regente solar que o indivíduo pode realizar no mundo físico. É o trabalho deles também energizar a primeira molécula mental da tríade de todos os homens e coordenar, por meio da força que eles incorporam,
e energizar os invólucros de encarnação do homem, de modo que possam, no devido tempo, expressar inteligentemente a vontade e o propósito legítimos do homem, a mônada residente. Lars Adelskog comenta: o que em tratado sobre um fogo cósmico é chamado de implantação da centelha de Gmanas, inteligência. É o processo no qual esta energização da primeira molécula mental da tríade foi feita pela primeira vez com nossa humanidade da Terra, as mônadas que se tornaram seres humanos no éon atual. A princípio, o homem assimila a influência do algoides inconscientemente e responde ao plano cega e ignorantemente. Mais tarde na evolução, o homem reconhece o trabalho dos algoides em uma cooperação consciente com o plano de evolução. Após a terceira iniciação, predomina o aspecto vontade ou propósito. Observe o texto aqui, aspecto do propósito, propósito do governante solar. Como resultado do trabalho dos algoides, o centro do invólucro causal, o lótus causal, é aberto e as mônadas humanas são reunidas para formar grupos chamados de grupos causais. Os algoides, a quinta evolução paralela, são naturalmente um fator potente na evolução do quinto reino natural. De fato, os algoides tornam esse reino possível, pois eles não apenas preenchem a lacuna entre o terceiro e o quarto reinos, mas também preenchem a lacuna encontrada entre o quarto e o quinto. Eles permitem que as mônadas passem do reino animal ao reino humano e depois passem do reino humano ao quinto reino. É assim que eles tornam o quinto reino possível. No que diz respeito ao regente solar e aos regentes planetários, os algoides produzem condições pelas quais os invólucros etéricos cósmicos 43-46 e os invólucros cósmicos físicos grosseiros desses seres se unam, ou seja, em escala cósmica, o que corresponde à encarnação do homem em uma escala sistêmica solar. A união do etérico sistêmico 49-14 com o orgânico sistêmico ou físico denso 49-5-7. Isso é discutido mais detalhadamente na seção 11, denominada O Algoides, parte 2. Os algoides existem em 3 grupos, todos preocupados com a autoconsciência. Os algoides do primeiro grupo trabalham com o átomo mental da segunda tríade e representam a vontade de estar em encarnação física grosseira. Seu poder é sentido em 47-1 e 47-2. Eles são a matéria e a vida desses tipos de matéria. Os algoides do segundo grupo estão ligados aos invólucros causais das mônadas. Eles são os mais importantes neste sistema solar. Eles vêm do centro do coração e expressam sua força. O terceiro grupo, correspondente ao centro laríngeo, manifesta seu poder em 47-4 através das moléculas mentais. Eles são a soma total do poder da mônada de ver, ouvir e falar no sentido estritamente esotérico. É preciso fazer uma distinção entre aqueles que encarnaram na humanidade primitiva e aqueles que apenas implantaram a centelha da inteligência nos seres humanos. Isso traz à tona os assuntos da causalização e da encarnação dos seres divinos. Isso também está relacionado com a relação entre as mônadas que fazem parte dos diferentes centros do invólucro de um regente planetário e o próprio regente planetário. Note aqui que a união dos algoides com as mônadas humanas é apresentada como sua encarnação na humanidade. Laurence aponta em vários lugares que os teosofistas desde Blavatsky, incluindo Bailey, não distinguiam claramente entre algoides e o invólucro causal do homem. Eles chamavam ambos de alma ou ego. Com base em uma terminologia tão ambígua, é claro que é consistente descrever a união do algoides com a mônada humana como a encarnação da alma no eu inferior. Veja também meu artigo Alguns Problemas do Desenvolvimento da Consciência Humana na apresentação de Alicia Bailey sobre esoterismo e sua solução ilozoica. Em todos os planetas os algoides estão trabalhando, sempre em seus 3 grupos. Variam os métodos empregados, porém, de acordo com o estágio de evolução alcançado pela humanidade do planeta em questão e a colheita de seu ser planetário. O método de trabalho dos 3 grupos na Terra pode ser estudado em A Doutrina Secreta. Os 3 grupos devem ser cuidadosamente considerados do ponto de vista de seu trabalho, que se insinua nos termos de
1. Aqueles que se recusaram a encarnar. 2. Aqueles que implantaram a centelha da Kmanas, inteligência. 3. Aqueles que tomaram corpos e moldou o tipo. O grupo intermediário pode ser subdividido em 2 grupos. 1. Os que implantam a centelha da inteligência e 2. Os que estimulam e nutrem o germe nos melhores tipos de homem-animal. Muito proveito seria se o aluno estudasse o assunto do ponto de vista da energia e da interação magnética. Aqueles que se recusavam a encarnar ou energizar as formas preparadas estavam agindo sob a lei, e sua oposição à encarnação nessas formas era baseada na repulsão magnética. Eles eram muito semelhantes às formas nas quais iriam encarnar, de modo que estas não eram negativas ou receptivas a eles. No que diz respeito ao outro grupo, aqueles que implantaram a centelha, as formas de recepção foram negativas e as de implantação foram positivas e, portanto, foi dado o progresso do trabalho. Em todos esses casos, a matéria deva negativa é energizada pela positiva com o objetivo de produzir um terceiro tipo de eletricidade. O mundo causal mental é composto do tipo mais elevado de matéria e energia do invólucro físico grosseiro cósmico, 47-49, do regente planetário, enquanto os centros etéricos cósmicos do regente planetário se encontram no mundo 46. No mundo 46 vem a vitalidade e o impulso que impelem o invólucro físico cósmico grosseiro do regente planetário a uma atividade conveniente e coerente. É no mundo mental causal, portanto, que esse impulso é sentido pela primeira vez e o contato entre essa energia superior é realizado. Ao estudar como as energias conectam seu próprio invólucro etérico com o organismo, o estudante passará a uma compreensão mais completa dessas condições planetárias maiores. É no mundo gasoso cósmico, o mundo mental causal, que a força total da vitalidade etérica cósmica, 46, é sentida, assim como o ar que o homem respira. 49.5 lhe transmite força vital prânica, 49.4. Um exemplo muito bom e gráfico de como nas grandes coisas, também nas pequenas coisas, e do princípio universal que afirma que o próximo tipo de energia superior tem a próxima matéria inferior como seu meio, instrumento, invólucro ou é por isso que os algoides, embora sendo selves 46, também se manifestam como princípio da autoconsciência no mundo causal. Os seres essenciais usam a matéria e as energias causais como seu instrumento e veículo. Algoides é a consciência essencial, 46, mas se manifesta principalmente como autoconsciência e consciência inteligente. Na era atual, os algoides tiveram que esperar um momento específico para retomar seu trabalho. Um caso paralelo pode ser visto na entrada na época Atlante das mônadas humanas da cadeia lunar. O paralelo não é exato, pois uma condição peculiar prevaleceu na cadeia lunar, e uma condição peculiar de colheita os trouxe para começar a encarnar na Terra naquele momento. Os algoides só trabalham com o homem quando o homem está encarnado no mundo físico. Ele não se preocupa com o homem durante sua vida entre as encarnações. O processo de encarnação do homem e sua vida no mundo físico são, portanto, importantes campos de trabalho para os algoides. Observe que os algoides se manifestam ciclicamente em grande e pequena escala. Eles entraram em manifestação apenas no meio do atual sistema solar e em nossa cadeia planetária apenas no meio do éon atual. Eles trabalham ativamente com os homens apenas quando estes devem encarnar e durante sua encarnação, o tempo incomparavelmente mais curto da permanência da mônada humana no reino humano, pois a vida entre as encarnações é consideravelmente mais longa do que as próprias vidas. O trabalho principal dos algoides com os homens. O trabalho dos algoides com os homens é de natureza tríplice. 1. Direcionar a vibração para a primeira tríade. As 3 unidades da tríade nem sempre mantêm a mesma posição em relação ao centro causal, mas de acordo com o estágio de desenvolvimento. Eles mudarão de posição e receberão a força de entrada em ordem diferente. Nos estágios iniciais, o átomo físico é o primeiro a receber o influxo, passando ao átomo emocional e à molécula mental. Essa força circula 4 vezes ao redor do triângulo, sendo este o 4º éon, até que a molécula mental seja contatada pela 4ª vez e a energia fique centrada na 4ª esperila da molécula mental.
Então, e só então, os devas dos invólucros da encarnação começam seu trabalho de coordenação da matéria que formará o invólucro mental. Em seguida, eles produzem o invólucro emocional e, finalmente, o invólucro etérico. Num estágio posterior na evolução do homem, o estágio da civilização, o átomo emocional é o primeiro a ser contatado, e a energia circula através dele para as outras duas unidades da tríade. No estágio da humanidade, a molécula mental é a primeira a ser contatada. Neste caso, já é possível alinhar os três invólucros mental, emocional e etérico, possibilidade que mais tarde será um fato consumado. A quinta esperila dos átomos físicos e emocionais aumenta sua vibração. Como sabemos, existem apenas 4 esperilas na molécula mental, e no momento em que estão em plena atividade, a coordenação do antakarana, ou ponte causal, torna-se uma possibilidade. O fato de que mais pétalas do lótus estão se abrindo é parcialmente dependente das vibrações nas esperilas e seu despertar. Assim que a molécula mental se torna a unidade da tríade que primeiro recebe a corrente de força do algoides, surge uma condição na qual a força no futuro entrará nas 3 unidades da tríade simultaneamente através das 3 pétalas desdobradas do círculo externo. Isso marca o fato de que o homem atingiu um estágio muito definido na evolução. É trabalho dos algoides direcionar a força e aplicá-la às unidades da tríade. Mais tarde na evolução, seu trabalho nesse sentido torna-se mais complexo, pois as pétalas estão se desdobrando e o triângulo está girando mais rapidamente. 2. Pronunciar um mantra que possibilitará as 777 encarnações. Cada um dos 3 números, 700 encarnações, 70 encarnações e 7 encarnações, representa ciclos de encarnações do ser causal. Um som particular que capacitará o ser causal a expressar algum subdepartamento de seu segundo departamento do Self. Um dos 3 círculos exteriores de pétalas que se desdobrarão como resultado da experiência adquirida nas encarnações. O grupo particular do algoides que formam o invólucro causal da mônada em questão. Os sons mântricos são, portanto, baseados nesses números. Com o passar do tempo, o mantra cresce em volume, profundidade e número de sons envolvidos. Através do mantra, a força é dirigida, as pétalas envolvidas são estimuladas à atividade, e os devas dos invólucros da encarnação tornam-se conscientes do trabalho a ser feito em preparação para qualquer encarnação. 3. Construir no invólucro causal o que é necessário para sua conclusão. Nos estágios iniciais, este trabalho é comparativamente pequeno, mas como o indivíduo atingiu o estágio de humanidade, o estágio mental superior, e o homem está demonstrando caráter e habilidade, seu trabalho aumenta rapidamente. Então os algoides são mantidos totalmente ocupados no trabalho de aperfeiçoar o invólucro causal e expandir a consciência causal. Tudo isso é realizado por meio do material fornecido pelo primeiro Self, ou seja, a personalidade. Quando o primeiro Self se torna gradualmente autoativo e radiante, essas radiações são atraídas para o invólucro causal e são absorvidas nele pela atividade dos algoides. Estas 3 atividades são o principal trabalho dos algoides no que diz respeito ao homem. No que diz respeito ao grupo, e não ao indivíduo, seu trabalho é ajustar os seres causais individuais em seus grupos e torná-los conscientes do grupo. No entanto, isso só é possível nos estágios finais da evolução humana, e é feito pelo grupo mais alto dos algoides. O grupo do meio que forma as 9 pétalas é sempre o mais ativo. Eles trabalham em conexão com o grupo inferior e dão a esse grupo sua energia, que o grupo inferior então transmite diretamente à primeira tríade. Os devas dos invólucros da encarnação. Os devas da primeira tríade são divididos em 4 grupos ou 3 grupos. A divisão em 4 grupos parte do aspecto matéria e se deve ao fato de que esses devas constroem os 4 invólucros da encarnação do homem, o organismo, o invólucro etérico, o emocional e o mental. A divisão em 3 grupos parte do aspecto de movimento e está ligada ao fato de que os invólucros mencionados são energizados através das 3 unidades da primeira tríade. Cada um desses grupos é ainda dividido em subgrupos de acordo com os tipos moleculares.
O invólucro etérico é energizado diretamente através do átomo físico da tríade, enquanto o organismo não é energizado diretamente, mas indiretamente, através do invólucro etérico. Daí o ditado de que o organismo não é um princípio. Os devas mentais, 47.4.7, trabalham através da primeira molécula mental da tríade, e são divididos em 4 grupos, de acordo com os tipos moleculares 4.7. Eles são a primeira condensação do tríplice invólucro inferior do homem, o organismo não é contado aqui, e representam a mais baixa manifestação de força que emana do mundo cósmico mental causal, 29.35, e encontra sua ligação com os homens através da primeira molécula mental da tríade. Esses devas animam a matéria dos invólucros da encarnação do homem, assim como os algoides sacrificam-se para dar a ele seu invólucro causal e sua autoconsciência. Nos esotéricos, os devas da primeira tríade e dos invólucros da encarnação são tradicionalmente chamados de pitres lunares de acordo com o símbolo da lua, consistentemente usado para a primeira tríade. A palavra sânscrita pitar significa pai. Prefiro a forma pitar à forma pitre comumente usada na literatura esotérica mais antiga. Também HPB usa algumas vezes a forma pitar, veja por exemplo na Doutrina Secreta página 97. De acordo com o mesmo simbolismo, os algoides são chamados de pitres solares. Os devas da primeira tríade podem ser divididos, em relação ao homem, em 3 grupos. O grupo mais alto recebe a energia dos algoides e anima as esperilas das 3 unidades da tríade. O segundo grupo é a energia positiva que constrói os invólucros da encarnação do homem. O grupo mais baixo é a matéria energizada dos 3 invólucros. A qualificação em conexão com o homem foi adicionada para nos lembrar do fato de que a mônada humana não é o único tipo de mônada que possui uma primeira tríade, que também as mônadas minerais, vegetais e animais têm primeiras tríades, e que os devas que constroem invólucros também estão trabalhando nos reinos evolucionários subhumanos. Em conexão com o sistema solar, eles representam o aspecto da matéria, e acima de todos os mundos 47.4, 49, 7. Eles são os produtos de ciclos anteriores, nos quais a atividade da consciência foi alcançada. Mas a autoconsciência foi adquirida apenas por certos seres cósmicos que passaram pela matéria consciente e deram a ela aquela potencialidade que permitirá à matéria atômica, depois de muitas eras, desenvolver a autoconsciência. As antigas designações esotéricas dos 3 grupos de devas inferiores que constroem invólucros são: 1. Os pitres que veem, mas não tocam nem manuseiam. 2. Os pitres que tocam, mas não veem. 3. Os pitres que ouvem, mas não veem nem tocam. Como todos eles têm o dom da audição esotérica, eles são caracterizados como os pitres com o ouvido aberto. Eles trabalham inteiramente sob a influência do mantra dos algoides. Eles são, no entanto, um grupo muito importante de devas e elementais. Eles são um grupo que se manifestou como uma triplicidade coordenada apenas no quarto éon para fornecer invólucros para o homem. A razão para isso está na colheita dos 7 seres planetários, pois eles energizam a 4ª, 5ª e 6ª hierarquias. No éon anterior, em cada globo, 49, esses 3 grupos atingiram um certo estágio de evolução e involução e representaram a evolução mais alta do aspecto da substância da matéria nos 3 mais baixos mundos, 47, 49. Somente os átomos mais elevados e mais aperfeiçoados encontram seu caminho nos invólucros do homem, aqueles que foram partes integrantes das formas evolutivas superiores. Aqui o Tratado sobre um Fogo Cósmico usa o termo aspecto de substância para os 3 mundos mais baixos, 47, 49, na verdade 47, 4, 49, 7, visto que o mundo causal, 47, 1, 3, pertence à segunda tríade. Este termo, que no leitor médio deve dar origem a uma confusão de ideias, está ligado ao fato de que os mundos 47 e 49 são os mundos da primeira tríade e que a primeira tríade manifesta principalmente o aspecto da matéria ou substância.
Correspondentemente, os mundos do segundo eu, 45, 47, mais exatamente, 45, 4, 47, 3, são denotados o aspecto da consciência ou a alma, e os mundos da terceira tríade, 43, 45, mais exatamente, 43, 4, 45, 3, são chamados de aspecto vontade ou espírito. A interação das energias dos algoides, pitris solares, e dos devas construtores dos invólucros da encarnação, pitris lunares, produz um efeito muito definido sobre o grupo inferior, os devas dos invólucros da encarnação, e é um dos meios pelos quais eles eventualmente alcançarão o estágio em que os algoides estão agora. Portanto, o homem deve considerar para o que dirige as energias mentais e emocionais. Ele tem a responsabilidade de auxiliar os devas de seus invólucros em sua evolução. Há também em conexão com nosso peculiar globo E49, a Terra, aqueles devas do invólucro que atingiram seu estágio atual de atividade na cadeia lunar. Eles são grupos Deva, mas diferentemente dos algoides, eles não passaram por aquele estágio na evolução Deva que corresponde ao estágio humano. Eles não são seres autoconscientes. Assim, para eles, ainda não foi alcançado, e sua experiência atual em relação à evolução humana tem esse objetivo em vista. Deve ser lembrado que é uma lei fundamental na evolução que qualquer ser pode dar apenas aquilo que ele próprio possui, e a posse das várias qualidades e faculdades da consciência, desde o átomo até o regente solar, é o resultado de longos ciclos de aquisição. O algoides, portanto, poderia dar ao homem sua autoconsciência, os devas do invólucro só podiam dar a ele a consciência instintiva de seus invólucros. Em sua coletividade em todos os reinos naturais do nosso planeta e em outros lugares, eles dão aos regentes planetários e ao regente solar a soma total da consciência da matéria de seus respectivos invólucros. Há anjos solares e pitris lunares também para o sistema solar e os globos A49. Existem em conexão com um sistema solar certos corpos no espaço cósmico que têm um efeito tão definido sobre o sistema quanto a Lua tem sobre a Terra. A guerra ainda está travada entre os pitris lunares sistêmicos solares e aqueles seres que nos mundos cósmicos são análogos aos anjos solares. Aqui deve ser considerado que o regente solar tem seus invólucros emocionais e mentais nos mundos cósmicos, e também que existem sistemas solares em processo de desintegração de maneira semelhante à desintegração da Lua, e que eventualmente nosso sistema solar passará em um estado semelhante. O verdadeiro mistério do mal está aqui, e a explicação para a guerra no céu deve ser procurada aqui. Da mesma forma, deve ser lembrado que os globos 49, físicos, passam para o obscurecimento e morrem através da retirada em todos os casos das mônadas evolutivas. Tudo o que resta então é a energia negativa, que gradualmente se dissipa e busca o reservatório central de energia. A forma esferoidal é assim desintegrada. Isso pode ser visto funcionando agora no caso da Lua, e a mesma regra vale para todos esses corpos. Generalidade sobre o trabalho dos algoides na causalização e na construção do invólucro causal. Causalização, a aquisição de um invólucro causal pela mônada, marca um estágio do processo na intensificação da energia da primeira tríade. A mônada está então pronta para a autoconsciência. O invólucro causal é basicamente o centro causal de 12 pétalas, a flor de lótus. O invólucro circundante é um fenômeno subordinado. É muito importante saber que os algoides constroem o centro causal com suas pétalas de sua própria matéria, que é matéria energizada com autoconsciência. Subsequentemente, eles energizam a primeira tríade com sua própria força positiva, de modo a trazer a quinta espirila nos átomos da tríade, a molécula mental. 47.4 é como todas as moléculas compostas de átomos, no devido tempo em plena atividade e utilidade. Toda possibilidade, toda esperança e otimismo, e todo sucesso futuro estão nestes dois fatos. Tudo o que HPB tem a dizer sobre as 3 primeiras eras de nossa cadeia terrestre. Aqui, citando o Tratado sobre um Fogo Cósmico, página 769, erroneamente diz esquema, mas deveria ser cadeia.
As 3 primeiras rodadas, ou éons, de nosso esquema da Terra eram rondas da primeira cadeia, não da nossa 4ª cadeia. É lido como lidando com o período de condensação do invólucro causal no mundo causal, e como cobrindo o tempo que leva ao aparecimento do homem no 4º éon. Isso está resumido em O Sistema Solar por A. E. Powell. A forma é preparada antes de ser tomada pela mônada humana. O invólucro causal é construído com matéria 47.3. Os algoides o vitalizam com sua própria energia. Seu impulso positivo em conjunto com a energia negativa da matéria produz um equilíbrio temporário de forças, cujo resultado é a transparência do invólucro causal permanece com a nova mônada humana primeiro perturbar o equilíbrio e depois reconquistá-lo em um nível superior, produzindo uma forma radiante, cheia de cores primitivas. Na chegada dos algoides para unir as segundas tríades com as primeiras tríades e assim produzir autoconsciência, ocorrem 4 eventos, que agora são dados em sua sequência de tempo. Primeiro, aparecem na matéria 47, 9 vibrações correspondentes à vibração quíntupla desses algoides em conjunção com a vibração quádrupla inerente a este tipo molecular, a quinta de baixo. Isso produz o centro causal 9 vezes para começar, que neste estágio está bem fechado, de modo que a flor de lótus é apenas um botão. As pétalas vibram e cintilam, mas a luz irradiada não é excessivamente brilhante. Tais invólucros causais no estágio de broto são reunidos em grupos de acordo com a influência dos diferentes grupos do algoides que os formaram e os têm sob seus cuidados. Segundo, através da atividade da inteligência aparece no mundo mental causal um triângulo de energia que começa a circular lentamente entre o segundo átomo mental da tríade, um ponto no centro do lótus causal, e a primeira molécula mental da tríade. Este triângulo de energia, que também é chamado de triângulo da inteligência, triângulo de Manas, torna-se cada vez mais forte até produzir uma vibração de resposta tanto do inferior quanto do superior, essencialidade e mentalidade. Este triângulo é o núcleo do futuro Antakarana. O trabalho do homem altamente evoluído é reduzir esse triângulo a uma unidade, por meio da aspiração altruísta à unidade, que é simplesmente a emotividade transmutada influenciando tanto as energias causais quanto as essenciais, transformá-lo no caminho ao longo do qual a mônada ascenderá à segunda tríade. Terceiro, um fluxo descendente de energia essencial, 46, ocorre através do triângulo da inteligência até atingir um ponto bem no centro do lótus. Ali faz aparecer mais 3 pétalas que se fecham sobre a chama central, cobrindo-a de perto, e permanecendo fechadas até chegar o momento da revelação da joia do lótus. O lótus causal é agora composto de 12 pétalas, 9 das quais aparecem neste estágio em forma de botão e 3 estão completamente ocultas. Ao mesmo tempo, a primeira tríade com suas 3 unidades está encerrada no lótus e aparece como 3 pontos de luz na parte inferior do botão, abaixo da parte central. A primeira tríade aparece neste estágio como um triângulo em chamas. O invólucro causal, embora apenas em estado embrionário, está agora pronto para plena atividade à medida que as eras se vão, e está completo em toda sua natureza tríplice. O aspecto matéria, que diz respeito aos invólucros materiais do homem nos mundos 47, 4, 49 e 7, pode ser desenvolvido e controlado através das 3 unidades da primeira tríade. O aspecto da vontade está oculto no coração do lótus, no devido tempo para ser revelado quando os algoides tiverem feito seu trabalho. O aspecto da consciência, o amor-sabedoria da segunda tríade, ego divino, conforme se revela por meio da consciência causal, está predominantemente lá. Nas 9 pétalas está escondida toda oportunidade, toda capacidade inerente de progredir e toda capacidade de funcionar como uma mônada autoconsciente, esse ser que chamamos de homem. Tudo isso foi causado pelo fato de que certos seres se sacrificaram para que o homem pudesse existir. De sua própria essência, eles dão o que é necessário para produzirem o princípio individualizador e a autoconsciência, e assim permitem à mônada entrar na vida mais plena por meio da limitação pela forma, por meio das lições aprendidas em uma longa peregrinação e pela assimilação da experiência de muitas existências. Quarto,
Quando esses três eventos ocorrem, a luz que circula ao longo do triângulo da inteligência é retirada para o centro do lótus, de modo que esse protótipo do futuro Antakarana desaparece. A energia tríplice, as pétalas, os átomos e a joia, agora está centralizada, porque o impulso deve agora ser gerado, o que produzirá um fluxo descendente de energia do invólucro causal recém-feito para os três mundos mental, emocional e físico. Como vimos, o trabalho do algoides no mundo causal resultou em um fluxo descendente de energia da terceira tríade e esta energia, em conjunto com a energia da primeira tríade, produziu o invólucro causal no mundo. Na luz elétrica comum, temos uma ilustração disso. Pela aproximação dos dois polos, a luz é criada. Aqui é o caso da luz do terceiro, e há 7 tipos de energia em relação a um polo e 4 em relação ao outro. Portanto, embora o impulso originário venha do ponto central, à primeira vista não é aparente. No momento da causalização, aparece no mundo causal um esboço indistinto de uma forma, e é óbvio que esse evento deve ter sido precedido por alguma preparação. Através da atividade do algoides, as 12 pétalas gradualmente tomaram forma, à medida que o ponto da terceira tríade de energia no coração começou a se fazer sentir, embora ainda não localizado. Então as 3 primeiras pétalas tomam forma e se fecham sobre o ponto vibrante, ou joia, isso sob a lei da atração. Uma a uma, as outras 9 pétalas tomam forma à medida que as vibrações começam a afetar a matéria causal. Os 3 tipos de pétalas estão cada um sob a influência de um ou outro dos raios principais, que por sua vez estão sob a influência da força dos centros cósmicos. Essas pétalas bem dobradas formam um botão. Apenas vibrações fracas podem ser vistas pulsando no botão, apenas o suficiente para testemunhar que o botão está vivo. Sombrio e turvo aparece o contorno do invólucro causal. É um ovoide ou esfera, e ainda muito pequeno. Esse processo de formação do centro causal ocorreu desde o momento em que a primeira tríade do homem animal chegou ao ponto em que sua energia auto-iniciada pôde começar a se fazer sentir na mentalidade. Quando os invólucros da encarnação, os invólucros etérico, emocional e mental, atingirem um grau mais alto de autoatividade e radiação adequada, esse invólucro nebuloso em 47.3 começará a se organizar. Isso acontece como resultado da atração para baixo que o inferior exerce sobre o superior e como resposta da terceira tríade à atração da primeira tríade. Mas a causalização no sentido próprio ainda não se efetuou. Esta radioatividade na primeira tríade e o fluxo descendente de energia da terceira tríade cobrem um longo período durante o qual os algoides estão trabalhando no mundo causal com o invólucro causal. E os devas dos corpos inferiores também estão trabalhando em seus mundos inferiores com os invólucros da encarnação. Os grupos causais. Os invólucros causais individuais formam grupos. Esses grupos formam, por sua vez, um centro maior, um lótus mais vasto, que incorpora a consciência de um ser ainda maior. A joia deste ser é encontrada em 47.2. Todos esses seres maiores, por sua vez, formam 7 grupos fundamentais. Esses 7 grupos ou agregados de invólucros causais formam os 7 centros de consciência e vontade de nosso próprio governante planetário. Esses 7 centros serão, com o tempo, sintetizados nos 3 centros superiores, de modo que toda a energia e força que eles representam sejam reunidas e absorvidas por aquele centro no regente planetário que corresponde ao centro mais elevado do homem, o centro da coroa. Cada governante planetário incorpora um tipo de energia cósmica. Cada um de seus centros incorpora esse tipo de energia em uma de suas 7 diferenciações. Cada um desses 7, por sua vez, manifesta-se através dos grupos causais, e estes, novamente, são compostos daqueles centros de energia que chamamos de invólucros causais. Essas multidões de grupos causais formam um todo interligado, embora todos sejam diferentes quanto ao seu nível de desenvolvimento e à sua irradiação de energia. Assim como as pétalas do lótus causal individual se desdobram em diferentes ordens e em diferentes momentos, os grupos causais também se desdobram de maneira diferente em tempo e sequência. Isso produz uma aparência maravilhosa para aqueles que têm visão causal.
Assim como o Self 45 pode, estudando a condição de um grupo causal, averiguar os níveis de consciência das mônadas humanas que fazem parte dele. Assim também o governante planetário pode averiguar, através da identificação consciente, os níveis de consciência dos vários grupos por meio de quem seu trabalho deve ser realizado. A encarnação da mônada humana no mundo físico é assim governada pelos impulsos de 3 tipos de seres. Primeiro, por impulsos do ser coletivo representando algum sub-raio, isto é, algum dos 7 seres grupais maiores. Segundo, por impulso do grupo causal menor. Terceiro, por impulso do ser causal individual. O impulso do ser grupal do sub-raio é baseado na vontade e propósito da mônada dominante. O grupo causal menor não tem tal dominante. Por dominante entende-se a mônada mais desenvolvida em um ser coletivo, uma mônada que tem a liderança de pelo menos um reino evolutivo sobre todas as outras mônadas que compõem o coletivo. Mas as mônadas que entram nele pertencem todas ao reino humano, e seu impulso é colorido pelo desejo. O impulso do ser causal individual baseia-se no desejo da mônada humana de se manifestar no mundo físico. Deve-se distinguir cuidadosamente entre ser causal e self-causal. O ser causal é qualquer mônada que adquiriu um invólucro causal próprio, mas ainda não é autoconsciente nele. O self-causal é uma mônada que adquiriu a autoconsciência causal. À medida que a identificação de um homem com seu grupo amadurece, o impulso de desejo se modifica até ser eventualmente substituído pela vontade grupal. Portanto, as mônadas humanas não encarnam isoladamente, mas de acordo com o impulso do grupo e, portanto, coletivamente. Esta é a base da semeadura e colheita coletiva e da semeadura e colheita familiar. O desejo individual é, naturalmente, uma reação ao desejo grupal e é o resultado da semeadura e colheita individual. O homem médio está confinado a pensar no cérebro físico e, portanto, é incapaz de pensar em termos de grupo. Esse impulso causal em qualquer grupo ou indivíduo se faz sentir como uma pulsação ou acesso de energia que emana do ponto central do lótus. Esta atividade central é produzida pela ação do regente planetário trabalhando através dos grupos em seus centros. De acordo com o centro que está sendo estimulado, os grupos do centro em questão também serão influenciados. Do centro grupal, portanto, emana uma ânsia de atividade renovada, e essa ânsia se espalha por todo o lótus grupal, até que os seres causais que respondem a essa vibração de departamento particular despertem esotericamente. Todo esse tempo, no que diz respeito às mônadas, essa força emana da terceira tríade e passou do ponto central, do grupo de lótus, para outros pontos centrais, de lótus causais individuais. Em cada um desses casos, o núcleo positivo é influenciado por esse lampejo de energia elétrica. Cada ponto em questão responde por uma contração primária seguida por uma saída de energia. Cada um dos protogonos envolvidos começa a pronunciar uma palavra. Essas palavras se expandem em um mantra e o algoides vibra em resposta. O trabalho dos algoides na encarnação do homem. A atividade conjunta dos algoides e dos devas do invólucro na encarnação do ser causal é nosso próximo assunto de consideração. O ser causal, movido pelo desejo de experiência física, fez um movimento inicial e uma vibração emanada do centro do botão de lótus, atingindo as pétalas de lótus. Consequentemente, vibrou na matéria dévica, na matéria vitalizada pelo algoides. À medida que os algoides são chamados à atividade, de acordo com o grupo influenciado, a vibração é aumentada e um som duplo é emitido. Este som dual é a base do mantra sobre o qual se funda a encarnação do ser causal. A vibração, pulsando através do círculo externo de pétalas, pois os 3 círculos internos ainda não respondem, chega ao triângulo de força formado pela primeira tríade e desperta as 3 esperilas inferiores das unidades da tríade, causando uma leve resposta no quarto, e deixando os 3 superiores ainda adormecidos. Em cada éon uma das esperilas foi ativada, e neste quarto éon, através da ativação da 4ª esperila, o reino humano veio a existir. Somente no próximo éon a 5ª esperila será uma unidade de funcionamento ativo em um sentido incompreensível agora.
O que é dito aqui se aplica principalmente à humanidade causalizada neste globo no éon atual, e também era igualmente verdadeiro na cadeia planetária anterior. As mônadas, no entanto, que chegaram à nossa cadeia planetária a partir da anterior, a cadeia lunar, geralmente estão muito à frente da humanidade da Terra, e sua quinta esperila está despertando para uma atividade organizada neste éon. Tudo na natureza se sobrepõe. Por humanidade da Terra, entende-se aquela parte da humanidade que causou em nossa cadeia os 40%. Quando, portanto, esta vibração do aspecto vontade no centro chega à primeira tríade, é uma indicação de que todo o lótus está voltando sua força para baixo. Para o período de encarnação, o fluxo de energia causal é para o inferior e, consequentemente, para longe do superior. Neste estágio, há muito pouco giro da energia causal na direção da terceira tríade, pois o ser causal ainda não gerou força suficiente e ainda não é autoativo em direção à terceira tríade. Suas atividades são principalmente internas e autocentradas na maior parte do tempo, ou são direcionadas para o despertar da primeira tríade e não para o desabrochar das pétalas. Os 3 grupos de algoides preocupados com a evolução do homem no mundo causal mental têm cada uma função específica, como já vimos, e o mais baixo dos 3 trata principalmente da transmissão de energia para a primeira tríade. É quando este grupo inferior soa o mantra causal que os pitres lunares entram em seu trabalho. Este é o caso em todos os globos físicos do Sistema Solar, mas na Terra uma condição peculiar de coisas foi provocada pela falha planetária que ocorreu na cadeia lunar. Esta é a causa do atual equilíbrio de forças em nossa cadeia. A 4ª cadeia em cada globo o trabalho dos algoides em conexão com o homem iniciado. Vê também os pitres lunares em atividade com seus invólucros através do impulso dado pelos algoides. A matéria desses invólucros passou por 3 cadeias e nesta cadeia 3 voltas ou éons e atingiu uma certa capacidade vibratória. Há uma analogia aqui com as 4 voltas que a energia faz no triângulo da primeira tríade. Para dizer de outra forma, o tom do terceiro reino pode ser claramente tocado e é seguido naturalmente pelo 5º ou o dominante. O som simultâneo da terça e da quinta, baseando-se na nota fundamental planetária, produz o efeito de um acorde tríplice. Ou um 4º tom, um som complexo. Este é o acorde da humanidade como um todo. Dentro da humanidade há novamente diversidade, baseada em seu próprio acorde, e isso produz os muitos acordes e tons. Estes produzem, por sua vez, manifestação na matéria inferior. O progresso da energia causal à medida que desce para a primeira tríade pode agora ser indicado. Em cada um dos 3 mundos, 47, 4, 48, 1 e 49, 1, o trabalho é tríplice. 1. A resposta da unidade da tríade à vibração estabelecida pelo algoides, ou para dizer de outra forma, a resposta do mais alto grupo de pitres lunares ao acorde do ser causal. Isso definitivamente influencia as esperilas da unidade da tríade, de acordo com o estágio de evolução do ser causal em questão. 2. A resposta da matéria mental, emocional ou etérica à vibração da unidade da tríade. Isso diz respeito ao 2º grupo de pitres lunares, cuja função é reunir a matéria sintonizada com qualquer chave particular e agregá-la em torno da unidade da tríade. Eles trabalham sob a lei da atração magnética e são a energia atrativa da unidade da tríade. Em pequena escala, a tríade tem para a matéria envolvente uma função semelhante à do Sol para todas as outras matérias do Sistema Solar. É o núcleo da força atrativa. 3. A resposta da matéria do invólucro negativo e sua moldagem na forma desejada através da energia dual dos 2 grupos superiores de Devas. A unidade desse trabalho tríplice é vista no fato de que a matéria de cada mundo sistêmico solar é dividida em matéria atômica, matéria molecular e essência elemental. As palavras matéria e essência podem ser preferencialmente trocadas pela palavra energia. O 3º grupo de pitres lunares não são realmente pitres, mas elementais, forças cegas e incoerentes, sujeitas às energias que emanam dos 2 grupos superiores. Apenas o primeiro e mais alto grupo é pitar no sentido próprio.
Voltando às mônadas reencarnantes, dado o impulso iniciático, a vibração vibra através das pétalas e começa a atividade naquelas que respondem ao tom da palavra. Os algoides dirigem a vibração e o mantra para aquele tipo particular de ser causal. Quando a vibração atinge a molécula mental da tríade na base do lótus causal, os pitres lunares são acionados. Eles começam a elaborar suas fórmulas para os tipos específicos de invólucros que são necessários. Deve-se notar aqui que a mônada na terceira tríade funciona através de uma palavra de poder, dentro a segunda tríade, por meio de mantras, na primeira tríade, por meio de fórmulas matemáticas. Quando os protogonos pronunciaram a palavra, a energia da terceira tríade no centro do lótus volta a ficar quieta. O trabalho foi iniciado, e todo o processo então segue a lei. Os algoides começaram sua atividade, e somente quando seu trabalho atingiu um estágio muito alto, os protogonos podem começar a ter um papel mais ativo. À medida que os algoides continuam a soar o mantra, que é a base de seu trabalho, os pitres lunares respondem a certos sons nesse mantra, não a todos de forma alguma no início, e coletam desses sons a fórmula sob a qual seu trabalho deve continuar. Assim, a palavra é a base do mantra, e o mantra é a base da fórmula. A cada encarnação, são necessários invólucros mais finos e as fórmulas, portanto, tornam-se mais complicadas e os sons em que se baseiam tornam-se mais numerosos. Com o tempo, as fórmulas são completadas e os pitres lunares não respondem mais aos sons ou mantras entoados no mundo mental. Isso indica o estágio de perfeição e mostra que os mundos do primeiro Self, 47, 4, 49, 7 a personalidade, não tem mais atração descendente para a mônada em questão. O desejo de manifestação e experiência nestes mundos inferiores não tem mais influência, restando apenas o propósito consciente. Então, e somente então, o verdadeiro Mayavirupa pode ser construído. O Self 45 então soa o mantra para si mesmo e constrói invólucros sem fórmulas nos 3 mundos inferiores. No momento também em que o homem é aspirante ao discipulado, os mantras do algoides começam a se extinguir e, lentamente, a palavra do protogonos emerge, enquanto o terceiro círculo de pétalas se abre, quando as 3 pétalas do quarto círculo mais íntimo se abrem e a centelha central é revelada, então a mônada conhece plenamente a palavra e os mantras dos algoides e fórmulas dos pitres lunares. Não tem uso adicional. O regente planetário pronuncia sua palavra nos mundos cósmicos, e então essa palavra se transforma em mantras no mundo etérico cósmico, 43-46, pois ele está em condições de criar conscientemente nesses mundos. Ele trabalha, no entanto, através de fórmulas no mundo físico cósmico grosseiro de seus globos, a 49, os 3 mundos do homem. Notas sobre alguns termos usados neste documento: o algoides versus algoides. Para distinguir o singular da palavra algoides do plural, o artigo definido, o, é usado apenas com o plural. O Mayavirupa é o invólucro físico temporário que o Self 45 forma ocasionalmente através do poder da vontade e no qual ele funciona para fazer certos contatos no mundo físico e se engajar em certos trabalhos para a humanidade. É um invólucro de agregado eletromagnético, não um organismo, daí o nome sânscrito, que significa corpo ilusório. O texto acima constitui a seção 10 do livro Inteligência Cósmica e sua manifestação no Sistema Solar, nos planetas e no homem, a paráfrase ilozoica, pitagórica, de Lars Adelskog, comentário sobre um tratado sobre o fogo cósmico de Alicia Bailey e D.K.